Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: um pedido de ajuda, perdão, eutanásia em animais e relacionamento e colaboração com os reinos da natureza. Uma pessoa, quase na hora de despertar, sonhou que alguém tocou a campainha da casa e que o som ecoou somente pelo lado direito da casa. E a sensação era de que algo ruim iria acontecer. Bem, este sonho mostra que alguém está pedindo ajuda. Tocar a campainha da casa quer dizer alguém pedindo ajuda. E se o som ecoou pelo lado direito, é sinal que a ajuda era devida, que se podia dar aquela ajuda. E quando a pessoa sentiu a sensação que algo ruim estava para acontecer, não era com ela, mas era com a pessoa que estava pedindo ajuda. Nós precisamos discernir quando temos os sonhos. Então a gente tem que discernir, olhar parte por parte dos sonhos, porque senão se pode confundir estas coisas. Então, quando não se entende um sonho imediatamente, é bom ficar um pouco quieto e aguardar que venha a explicação. Então, a pessoa tem a sensação de que algo ruim está para acontecer, ali ela precisa refletir, precisa estar em silêncio para saber o que é isto. Se é com ela, se é com quem ela está sonhando, etc. E outra pessoa sonhou com uma cobra na sua cama e ela ficou com receio de se mexer e ser picada. Então, esta cobra é simbólica. São tendências mentais que têm que ser evitadas. Isto é, nós temos certas tendências mentais que são como cobra, que picam a nossa mente e a fazem agir de modo venenoso. Então aqui são tendências mentais prontas para atacar e que a pessoa tem então que estar atenta. E ela ficou com receio de se mexer na cama e ser picada. Então isto ela internamente sabe que tem que ter cuidado com as tendências mentais e passou isso para o corpo físico. E o corpo físico então pensa que se trata de uma cobra. E uma pessoa na mesma noite teve duas experiências com o número 3. No princípio sonhei que estava limpando um móvel e ao passar um pano caíram 3 agulhas de costura. Eu as levantei e observei. As agulhas eram finas, longas e muito brilhantes. E quando voltei a dormir, escutei uma voz que me disse: bata na porta 3 vezes e aguarde. Então, essas 3 agulhas de costura pediam união de propósitos nos 3 níveis da personalidade. União de propósitos no mental, no emocional e no físico. Isto é, unir esses níveis. Unir cada um primeiro. Porque a mente tem que ter um propósito. Então eles estavam dando uma agulha para você costurar esta mente, para ter um propósito só, para unir todas essas intenções da mente numa só e positiva. O mesmo fazer no emocional e o mesmo fazer nas ações físicas. Agora, a voz que disse, bata na porta 3 vezes e aguarde, isto é, pedir ajuda para fazer este trabalho. Como são 3 os planos a serem trabalhados, o mental, o emocional e o etérico físico, então pedir ajuda 3 vezes, quer dizer, pedir ajuda para cada plano e aguardar com fé, porque a ajuda virá. Essas transformações não se faz rapidamente.
Isto leva tempo, isto precisa paciência, precisa fé, precisa decisão, e por isso que a voz dizia: bata 3 vezes e aguarde. Isto é, peça e não tenha pressa. Tenho tentado trabalhar incessantemente o bom uso da palavra e a ponderação, fatores importantes e indispensáveis à evolução. Entretanto, uma grande ansiedade por ver as situações resolvidas tem dificultado este trabalho. Como devo conciliar isto? Bem, nós sabemos que quando nos trabalhamos, quando empreendemos um trabalho de transformação, nós não teríamos que criar expectativas quanto ao resultado. Qualquer expectativa vai criando ansiedade, ou vai criando uma deformação no resultado. O resultado pode se acelerar ou pode se atrasar, porque a expectativa coloca aí uma influência, coloca aí um estímulo que tira as coisas da ordem normal. Então precisa que você trabalhe o correto uso da palavra, que você trabalhe a ponderação, tudo que você está trabalhando, mas sem estar se cobrando resultados. É isto aqui a chave. Uma pessoa está pedindo o nome de um livro que a ajude a trabalhar o perdão. Certas coisas a gente não pode fazer diretamente, como perdoar. Talvez diretamente você não consiga, porque você não consegue perdoar a si própria. Então, se você não perdoa a si própria, por ser ignorante, todos nós, somos ignorantes e temos que nos perdoar por ser ignorantes. Até que sejamos sábios, vai custar. Então nós temos que nos perdoar por nada sabermos. Enquanto você não faz isto, enquanto você não perdoa a si próprio, você não tem condições de perdoar ninguém. Então, como se vai aprender a perdoar? Você vai aprender a perdoar se conhecendo um pouco melhor, conhecendo a você um pouco melhor. E à medida que você vai se conhecendo, você vai se aceitando, assim como é. E aí, esse próprio autoconhecimento vai te dando a forma de você ir se aceitando, de você ir se conhecendo, de você ir aprendendo. E com isto, indiretamente, você vai se perdoando. Porque uma pessoa normal não perdoa a si mesma. Porque ela sabe muito bem o que ela gostaria de ser, o que ela quer ser, e vê que não é. Ela não se perdoa normalmente. Tem muitas pessoas que encobrem isso diplomaticamente, você não percebe. Mas as pessoas não se perdoam. Porque quando elas se imaginam como queriam ser e vê que não são, que estão longe, não se perdoam. E é por isso que não se perdoa os outros. Por isso é que fica complicado você perdoar alguém. Então, indiretamente, é que você vai resolver isto. Você vai resolver isto se conhecendo. E à medida que você vai se conhecendo, você vai se perdoando. E quando você perceber, você já perdoou tudo, já perdoou todo mundo, perdoou o mundo, perdoou tudo, porque não tem o que perdoar. As coisas são como são. Perdoar o quê? Você não tem que perdoar. Você tem que saber como é, aceitar, transformar, não tem nada que perdoar. Agora, esse perdão que muitas pessoas precisam aprender a usar, para aprender a desenvolver e tudo, isto vem através do autoconhecimento. Parece que um livro indicado para isto é Nossa Vida nos Sonhos. Porque na Nossa Vida nos Sonhos nos explica como é que a gente dorme bem, como é que a gente olha os sonhos, como é que a gente pode compreender os sonhos, o caminho, para se fazer isto. Então, é um livro básico para você ir se conhecendo, não através do livro, se conhecendo através dos sonhos, através das suas experiências internas. Por isso que foi o primeiro livro que saiu.
Porque é realmente um livro muito básico. Ali é o livro que faz com que você perceba que tudo pode vir de dentro durante o sono. Então você se dedique àquela leitura que você eventualmente à noite, nos sonhos, receberá dados e você vai se conhecendo e de repente de dentro de você pode vir um dado que te dê a energia do perdão. Indiretamente, você tem que buscar isso lá dentro, se conhecendo. E ali este livro então é um livro que indiretamente poderá levar a isto. E uma pessoa pergunta se nós adquirimos karma perante o reino animal quando eles adoecem gravemente e os veterinários orientam a eutanásia. Isto é uma pergunta que a resposta precisa ficar entregue à consciência de cada pessoa e ao grau de contato que a pessoa tem com a sua realidade interna ou ao grau de contato que a pessoa já tem com o animal que ela está tratando. Porque através de um vínculo de amor, nós sabemos o que fazer. Nós precisamos dos veterinários até um certo ponto, mas quando encerra o trabalho do veterinário, porque o veterinário chega até um certo ponto. Quando ele chega no limite, então cabe a nós depois saber o que fazer, como nestes casos em que a eutanásia é recomendada. Então isto quer dizer que a ajuda externa chegou no limite e que daí por diante cabe a nós ver o que é melhor fazer na situação. Eu uma vez fui testemunha de um caso assim. Então já haviam usado todos os meios e o animal continuava sofrendo muito. E não havia nenhum meio visível para se ajudar o animal. Mesmo sedativos não faziam mais efeito. Nem as injeções não faziam mais efeito. Então ali criou-se realmente uma situação de interrogação. A pessoa que era responsável pelo animal recolheu-se um momento, fez um silêncio, perguntou profundamente o que ela devia fazer e ela levantou dali e me disse: olha, eu vou chamar alguém e vamos dar uma injeção para este animal partir. Ninguém disse nada, ela resolveu assim, ela viu assim e assim foi feito. E depois que foi feito, eu lhe perguntei: como foi esse processo? Como é que isto aconteceu? Ela disse: quando eu me recolhi, quando eu me concentrei e pedi com fé o que eu deveria fazer, com os olhos fechados, eu vi que o animal já estava fora do corpo. E ele de fora do corpo me saudou como que agradecendo pela nossa convivência neste mundo. Foi isto que aconteceu. Veja, cada caso é um caso, mas é preciso realmente que a gente tenha esta intenção de se concentrar, de fazer silêncio e de buscar dentro de si o que se deve fazer. E se encontra as coisas mais inesperadas, como esta, de lá dentro ver que o animal já estava fora do corpo. E ali o que estava sofrendo era só o corpo. Então não havia mais nenhum processo de purificação a interromper. Veja que interessante isto. Eu estava fazendo um retiro e tive um sonho. No sonho, eu estava dormindo e abri os olhos no sonho. Quando eu abri os olhos, eu senti que algo me observava. Era uma flor de cor vermelha com um núcleo amarelo que olhava para mim. Eu fiquei muito silenciosa diante daquilo e a flor me olhando. Ela estava suspensa no ar e movia as suas pétalas como se fosse uma cabeça me observando e se movendo diante de mim. Aí, de repente, os nossos olhos se encontraram, os olhos dela e o da flor, no sonho.
se olharam profundamente e ela sentiu uma grande serenidade. E desde esse momento ela leva na sua mente e no seu coração uma muito agradável sensação de paz e de harmonia. Isto foi um contato com o reino vegetal, representado pela flor. Os reinos não são esses que a gente vê, isso é a parte externa dos reinos. Os reinos, o reino vegetal, portanto, também, são consciências, uma grande consciência que está atrás de um reino. Como atrás de um reino, existem até grandes entidades. Então, esses reinos se manifestam quando sentem que nós estamos harmonizados com eles. Os reinos ficam uma coisa assim meio separada dos homens, do reino humano, porque não há paz entre os reinos. Porque o reino humano não os sabe tratar. Mas apenas um ser humano começa a tratar corretamente os outros reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o humano também, logicamente, apenas um ser humano começa a tratar corretamente, amorosamente e harmoniosamente um reino, provavelmente aquele reino se manifesta de alguma maneira. Nunca se deixou de manifestar. Então ele se manifesta ou reproduzindo a sua beleza diante de nós, ou fornecendo aquilo que nós necessitamos dele. E às vezes estes reinos, estas consciências, enviam os seus representantes para nos encontrar. Isto, por exemplo, de uma pessoa em um sonho ter uma flor diante dela, que a encara, e ela encara a flor, e há esta transmissão, isto, num sonho, numa experiência subjetiva, foi um representante que o reino mandou para estar com ela. E ela representando todos nós que aqui cuidamos do reino vegetal. Estas forças dos reinos são impessoais, não escolhem pessoas para se manifestar, são forças impessoais, são manifestações impessoais. E um de nós que entre numa certa sintonia de harmonia com aquele reino pode receber a mensagem, a manifestação daquele reino para nós. Essas aproximações que nós podemos ter em sonhos, ou que podemos ter com estas forças dos reinos, essas manifestações dos reinos, podem nos esclarecer como tratar os reinos, porque aí se dá também uma comunicação. E internamente, em visões, em sonhos, como aconteceu com esta pessoa, o reino envia a sua mensagem, a sua instrução daquilo que nós teríamos que fazer com os seus elementos, com os seus representantes. Então, muitas vezes, em vez de nós tratarmos uma planta mentalmente, ou em vez de nós procurarmos na nossa mente como tratar um animal, ou como tratar a água, que é um mineral, ou como tratar a terra, antes de nós nos colocarmos mentalmente perseguindo estas coisas, nós teríamos que realmente colocar isto para o nosso interno. Porque aquele reino, o reino mineral, o reino vegetal, ou o próprio reino animal, nos manda, nos envia a informação. Então você gostaria de saber, por exemplo, como é que você deve escolher as terras para plantar. Quais são as terras que você deixa em descanso e quais são as terras que você vai adubar, quais são as terras que você vai tratar. Você quer saber isto? Se você estiver realmente afinada com o reino te indica. O reino mineral ao qual a terra pertence, ele vai te indicar que terra usar, como fazer. Percebe onde temos que chegar com esses reinos? Então, se você quer saber o que você vai plantar aqui,
Isto é, qual é a planta que vai se dar bem aqui? Porque uma coisa é você querer pôr uma planta ali porque você quer a planta ali, como fazem as pessoas normais. Outra coisa é você procurar saber qual é a melhor planta para estar ali. Quem é que o reino quer colocar naquele lugar? O reino das plantas. Percebe que relacionamento seria este? Então, quando começa este relacionamento, o que aconteceu com esta mulher, com a flor, de noite, isto acontece normalmente conosco. Normalmente, porque a vida dos reinos, as entidades que guiam os reinos, os devas que guiam os reinos, ou a própria vida dos reinos, transmitem coisas para nós. E isto transmitido para o nosso nível interno, no nosso nível interno, aquilo toma uma forma que a gente possa compreender. Então, por exemplo, o reino vegetal, ou o reino das flores, quis manifestar a esta pessoa uma gratidão, quis fazer um contato com esta pessoa. Ninguém sabe como foi este contato, isto é uma coisa interna, é uma coisa abstrata. No mundo interno da pessoa, aquele contato materializou-se como uma flor, para que ela entendesse de onde vinha, para que ela compreendesse de onde vinha esta calma mental que ela recebeu depois, de onde vinha essa harmonia que ela sentiu e que a acompanhou depois. Para ela saber de onde veio isto, então dentro dela se formou a imagem daquela flor, com base no impulso, com base na energia, com base no contato que o reino fez com ela. O reino ou algum setor deste reino. Bem, esta flor é simbólica, porque para ela ter escrito que a flor era vermelha e com o centro amarelo, se isso era tão importante na visão, isto tinha um significado. Então, a cor vermelha era uma energia que o reino vegetal lhe estava mandando para que ela fortalecesse o seu corpo físico, a cor vermelha neste caso. E o amarelo no centro da flor era uma energia que o reino mandava para que ela tivesse mais luz na sua mente. Então veja, como um reino destes pode nos atingir, como um reino deste pode se relacionar conosco, tanto no plano material físico, quanto no nosso plano mental. E como ele se expressa, como ele nos manda este recado, e como ele se comunica e se contata conosco. Veja, nós teríamos que, para entrar neste caminho, de estarmos em contato com os reinos desta forma, repito, entrarmos em contato com os reinos não é só nós estarmos trabalhando os reinos. É também os reinos responderem para nós. Haver este diálogo, haver esse relacionamento com os reinos. Mas um relacionamento efetivo, não de você estar achando bonito só. De haver uma relação, de haver uma troca, de haver uma colaboração. E para isso, você precisa sempre levar em conta que os reinos são vivos e que os reinos são feitos de seres vivos. Nós não sabemos que seres são esses do reino mineral. Sabemos muito superficialmente. Que seres são esses do reino vegetal? Do reino animal fica mais visível, porque os animais se movem, os animais respondem, os animais já é um outro nível de manifestação. Então ali é simples ver que existem seres vivos no reino animal. Mas nós tínhamos que ter este mesmo conceito e tínhamos que ter este mesmo respeito à vida da água, à vida da terra, à vida das plantas, embora não seja individualizado, embora não seja tão claro para nós como poderá ser a vida de um animal. Então nós teríamos que ter tudo isto em conta de seres vivos, de vida, e termos respeito por esta vida,
atenção para com esta vida e termos uma disposição para trabalhar, para colaborar, para evoluir com essas vidas, tanto vidas minerais, como vegetais, como animais e como humanas, em se tratando também do reino humano, para nós termos as forças do reino vindo ao nosso encontro. Porque aí as forças do reino vão nos esclarecer com respeito a atitudes, com respeito a relacionamento, com respeito ao uso dos reinos. Numa humanidade mais avançada e numa situação mais harmoniosa, nenhum ser humano tomaria uma iniciativa junto a um reino. Porque aquilo é outra coisa, aquilo é outro mundo, aquilo é outra organização, aquilo é um outro reino de vida. Aquilo é um outro reino, não é o mesmo reino nosso. Aquilo tem leis, tem uma organização independente da nossa, na ordem das coisas. Então, para nós lidarmos com minerais, vegetais, animais, nós teríamos que ter a colaboração da vida destes reinos. Então é muito importante esse sonho da flor, desta criatura. É muito importante, porque é muito raro aparecer um sonho aqui, no qual, no sonho, um elemento de um reino venha ativamente falar com a pessoa que está sonhando. E não falar de uma forma caricatural. Falar de uma forma harmoniosa, falar de uma forma real, uma simples visão de uma flor. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Somos aguas subterráneas emergiendo.